Mais um Futebol Raiz aqui na Band News FM e hoje a gente vai destacar o trabalho do Marcelo Serrana, conhecido como Marcelinho. Ele é massagista do Oeste, trabalha diariamente aqui na cidade de Barueri, onde fica a concentração do Oeste. Marcelo, muito obrigado por atender a Band News FM e poder mostrar o seu trabalho aqui no Futebol Raiz. Boa tarde a todos, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando e passando o que a gente faz dia a dia aí. Isso é mais importante porque as pessoas não têm o conhecimento, né? Então eu que agradeço. Antes de falar especificamente sobre o seu trabalho, a sua rotina, vamos conhecer um pouco da sua história. Onde você nasceu, em que cidade, você é de São Paulo, não é? Enfim, conta um pouco do início da sua vida. Eu sou de Serrana, interior de São Paulo, né? Fica próximo a Ribeirão Preto. E comecei em 96, quando eu fui fazer um teste no Bragantino. Só que aí... Para tentar ser jogador. Exato. Só que aí chegou lá, não tinha esse teste. A pessoa que me falou praticamente me enganou. E aí não tinha esse teste, e aí foi onde eu fiquei na cidade, porque minha tia morava lá. E aí eu já fiquei, arrumei trabalho e por lá fiquei. Em 2002, 2003 eu conheci o Adãozinho, que é jogador? Do Palmeiras. De São Caetano. Tá jogando ainda? Ele é Highlander, né? Até outro dia ele estava jogando ainda, com 40 e lá vai pedrada. Não, ele joga amador agora, né? Profissionalmente não? Não mais. Mas aí foi onde eu conheci ele e comecei a trabalhar em escolinha de futebol com ele. Foi aonde ele voltou para o Bragantino nessa época e 2004, 2005 foi aonde surgiu a oportunidade de trabalhar no futebol. Mas você começou a trabalhar na escolinha de futebol do Adãozinho, fazendo que tipo de trabalho? No Adãozinho eu cuidava do campo, cuidava da roupa, tudo. E eu dava aula para as crianças de 11, 12, 13. E aí ele tinha uma confiança em mim, né? Foi onde surgiu a oportunidade de ir para o Bragantino, que ele precisava de uma pessoa de confiança e ele me indicou para o Marcelo Veiga. Ele ainda é jogador? Ainda é jogador. Aí ele me indicou para o Bragantino, foi onde eu fiquei até 2014. Você começou no Bragantino em que ano? Em 2004. 2004. Antes de trabalhar com o Adãozinho, antes de tentar fazer esse teste no Bragantino, você jogava bola em futebol de salão? Como é que era? Como é que foi sua infância? Na minha infância eu tive só uma oportunidade no Botafogo de Ribeirão Preto, que eu fui convidado para fazer categoria de base, participar da categoria de base. E foi durante um evento na escola que o professor de educação física na época faltou. E aí chegou um professor estranho lá e levou a gente para o campo. A gente não tinha o hábito de ir para o campo. E nessa vez que a gente foi no campo, o cara soltou a bola, todo mundo começou a jogar. E aí no final do treino físico ele me chamou e perguntou se eu não queria participar da escolinha do Botafogo. Aí minha mãe na hora, não falei com ela, não deixou. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 11 anos. Para uma mãe não deve ser fácil. Aí ela não deixou. Só que aí o tempo foi passando, eu tive outra oportunidade. Quando chegou na categoria de base. Aí eu fui. E aí eu fiquei um tempo lá, mas só que eu tive uma fratura muito feia no pé. E aí não consegui prorrogar como jogador de futebol. Aí depois foi o Bragantino. Aí fui tentar outra coisa, né? Mas no futebol. E aí eu fui roupeiro. No Bragantino. Nessa época ele me levou para ser roupeiro. Que estava assumindo muita coisa. Na época é até chato falar umas coisas dessas, mas é a realidade. Estava assumindo muita coisa e eles pediram um cara de confiança. O Adãozinho falou, tem o cara que trabalha comigo, cuida no campo, tal. Acho que vai. Aí me deram a oportunidade. Aí eu fui e fiquei até o final de 2014. Quanto tempo no Bragantino então? 4 a 2014. 10 anos. E primeiro como roupeiro? Primeiro como roupeiro foi de 2004 até 2011. Foi onde o massagista que trabalhava na época, está no Caxias hoje. Como ele chama? É Carlinhos. Aí hoje nessa época ele teve uma proposta do Asa de Arapiraca, e a proposta era irrecusável, e ele chegou no Marcelo Veiga e falou que precisava ir embora, porque a proposta era irrecusável. E aí ele foi. E nisso a gente ficou uns 3 meses sem massagista.
E aí eu falei pro Marcelo Veiga, falei, pô, se o senhor me dá a oportunidade, eu queria ser massagista, cara. Aí ele falou, só que não é tão simples. Você precisa ter um curso, você precisa ter um curso para aplicar injetáveis e tudo mais. E se você se preparar realmente, eu te dou a oportunidade. Foi onde eu agarrei com unhas e dentes e estou aí até hoje. E você foi fazer curso? Fiz curso de massoterapia e fiz um curso de farmacista para poder fazer a aplicação de injetáveis e conhecer um pouco mais de medicamento, né? Isso tudo você correu atrás por conta ou o clube te ofereceu uma ajuda, te apoiou nisso? Eu corri por conta atrás, pela vontade, né? E a oportunidade que ele estava me dando. Só que aí a surpresa veio quando ele me chamou na sala, perguntou se eu tinha arrumado o curso e tal. Eu falei que sim. Aí ele me perguntou o valor. Aí ele perguntou o valor. Isso, ele me perguntou o valor, aí eu falei para ele que custava, era 980 na época. Aí ele fez 2 cheques e pediu para mim levar pro cara lá. Então quer dizer, ele investiu em mim, acreditando no meu trabalho. E outro dia eu encontrei com ele, ele falou, parabéns, né? Eu falei, isso eu devo graças ao senhor por ter me dado a oportunidade. Essas histórias, por exemplo, são as que eu procuro mostrar para as pessoas, porque ainda há esperança na humanidade, né? Atitudes como essa, ele não teria obrigação nenhuma de te ajudar, te ajudou, é claro que é uma responsabilidade, porque você também não pode decepcionar, no caso, o professor Marcelo Veiga, mas ele te apoiou e você conseguiu conquistar algo na sua vida, né? Com a ajuda de outra pessoa. Não, graças a ele, né? E meu empenho, que eu falei para ele outro dia, graças a ele, por ter me dado a oportunidade, hoje eu sou o que sou. E assim, relação com treinadores, né? Graças a Deus, até hoje eu não tive problema com nenhum. Sempre a maioria falava, né, que gostava de mim. Então eu fico feliz por isso. Vamos entrar por aí então. Com quais treinadores você trabalhou? Marcelo Veiga foi o seu primeiro no Bragantino? Sim, Roberval Davino. Roberval Davino acho que a maioria nem lembra mais, né? Roberval Davino, próprio Cavalo que estava aqui. Isso. Mazola Júnior. Porque assim, são poucos treinadores, porque eu trabalhei só em 3 clubes. Bragantino, Criciúma e Oeste. Então é assim, Mazola, Wagner Benazzi, é uma pessoa que eu vou te falar extraordinária, todos que eu trabalhei. O Renan, né, aqui, David eu trabalhei com ele no Criciúma. Acho que foram só esses. Foram poucos, mas foram para mim de grande valia, porque cada um tinha um jeito diferente. E quando muda o treinador, como é que funciona para quem é massagista, para quem trabalha com essa parte de preparação? Enfim? Não, o trabalho é o mesmo, mas só que aí tudo é um recomeço, né? Porque você já está acostumado com o jeito de um treinador, aí vem outro treinador, você tem que mostrar do que você é capaz novamente. Reconquistar de certa forma, confiança. Isso, tudo é um desafio. A cada treinador que troca, para mim não seria bom trocar, mas a cada que troca é um desafio novo. E como é que era a sua rotina em Bragança, assim, como cidadão da cidade? Você sente falta de morar lá? Como é que funcionava isso? Cara, lá é uma cidade muito boa de se morar, que no entanto, há um tempo atrás, muito tempo atrás, né, por vários anos, ficou entre as 100 cidades melhor de morar no Brasil. Então lá era muito bom, cidade boa de se morar. Eu construí família lá, né? Família lá? Tinha. Construí família lá, tem 2 filhos lá. E assim, é um lugar onde eu aprendi bastante, muita coisa. E como é que deu a sua saída? Por que você saiu do Bragantino e depois você foi para o Criciúma? É muito polêmico. É que assim, a gente tinha uma relação, porque lá não tinha muitos funcionários. Era 6 a 8 funcionários pro clube todo. Não era pra... Você no departamento de futebol? Tudo? Todo. É que ninguém mostra, mas era todo. Tinha o seu Ayrton, a dona Lídia, eu, o Cote, a Beth, que era a lavanderia, mais 2 auxiliares de campo. No fim, 10 pessoas no total. E aí a gente sabia levar o clube. A gente, que nem teve um jogo, um episódio, não cortando, né? Teve um episódio que na Série B não ia ter o jogo por WO. Que o cara que risca o campo, ele precisou ir às pressas para o hospital.
e não tinha quem riscasse o campo. E eu com as maletinhas, tal, tudo, água pronta, preparando para o jogo. Eu troquei de roupa porque não tinha ninguém e fui riscar o campo, senão não teria jogo. Riscar o campo é marcar o campo. Marcar o campo para poder ter o jogo, senão o árbitro não faz. A área. Exatamente. E isso foi feito. E a gente fazia por quê? Porque a gente se sentia praticamente em casa. Então na casa da gente a gente tem que deixar tudo organizado, né? Então era esse o papel nosso. E aí nesse tempo a gente foi construindo uma família. E quando foi em 2013 para 2014, levaram o Marcos Eberlin, não sei se você já ouviu falar, da Ponte Preta, que era um diretor. Levaram ele para o futebol do Bragantino, para tentar fazer o time de primeira divisão e aquelas coisas todas. Só que como aconteceu em 2007, que o Jair Rabelo foi também para o Bragantino, aconteceu com o Marcos Eberlin. Ele não quis saber se o cara tinha quanto tempo, ele não chamou para conversar. Quando terminou o campeonato, ele simplesmente pediu para a secretária me ligar e me despediu por telefone. E aquilo lá me deixou muito chateado, porque não era 4 anos, não era 5 anos de casa, entendeu? 10 anos. E aí a pessoa, eu achei como falta de respeito. Até hoje eu encontro pessoas que falam, mas não foi ele. Se não foi ele, ninguém chegou até a mim, então pelo que eu vi, pelo que eu vivi, eu falo que foi ele. Então a secretária me mandou por telefone embora, fiquei muito chateado, e dali para lá eu fui para Ribeirão Preto. Fiquei 1 ano parado. Sem trabalhar com futebol. Sem trabalhar. É onde você acha que tem amigos. Sem trabalhar, desempregado. Nem com futebol e nem com outra coisa. Desempregado. Porque você se frustra. Você acha que tem bastante pessoas ao redor, apesar desse mundo ser cheio, mas não tem. E aí foi onde eu tive de reunir forças, e quem tentou me ajudar foi o João Paulo, que foi goleiro da Chapecoense. João Paulo. E o preparador físico que aqui estava o ano retrasado, né? O ano passado. O ano passado, o William Ralph. Foi o que me levou para o Criciúma numa promessa que ele trabalhava na época com o Wagner Benazzi. Ele falou para mim, seu trabalho é bom, cara. O dia que eu tiver a oportunidade eu vou te levar um time que seja bom. E a gente duvida, porque o futebol é assim, a gente ficou o pé atrás. E ele acabou me levando, me surpreendendo para o Criciúma. Isso em 2015? Isso em 2016. Isso, foi onde o Criciúma teve aquela arrancada, aquela coisa toda. E a gente fica feliz por, chegar no lugar e as coisas dar certo, entendeu? É o que aconteceu aqui em 2017. E no Criciúma você ficou 1 ano? Fiquei 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. E aí veio para cá pro Oeste? Vim para cá pro Oeste. Como é que deu a saída do Criciúma pro Oeste? Tudo polêmica. De novo? Mais um. Acho que o problema é você, hein? Eu acho que sim. O denominador comum aí só tem um, é você. Não. Mas eu acho que sim, Não, mas é verdade, eu acho que sim, porque... Não, você tem razão, porque às vezes a gente cria uma identidade que depois a gente vai voltar lá atrás, que eu vou te falar o porquê de hoje eu sou o Márcio, me conhece, sabe que eu sou um cara que... O que eu tiver que falar pra você, eu vou falar pra você e não pra ele, né? Então isso incomoda muitas pessoas que não agradam. E lá no Criciúma a gente teve um problema, que o médico mandou uma nutricionista embora, e ele contratou uma outra nutricionista, que não era do esporte, era do hospital. Aí eu achei tudo muito estranho. E ele falou, você tem como ajudar ela? Ela não é da área. Eu falei, não, claro, vamos, mas sabendo do que ele tinha feito para outra, que eu não acho justo isso aí. Aí ele pegou e eu comecei a ajudar a menina, só que ela era porca. Com o perdão da palavra, ela era porca. Ela fazia os potes de suplemento, deixava ali e ia embora, acabou. Aí eu chegava nela e falava, Lídia, você tem que tirar, ou pedir para alguém tirar. Porque aqui, lá no CT do Criciúma, tem visita diária. Eu falei, tem visita diária e você não pode deixar assim. E aí ela pegou e se queimava e falava para ele. Se queimava e falava para ele. E aí quando foi um dia, ele me chamou.
vocês estão brigando, estou tentando fazer uma reunião com vocês. E antes dele terminar de falar, eu falei, doutor, o senhor não está tentando fazer reunião. O senhor está expondo o que ela está sentindo, está sentindo incomodado, o senhor está vindo me cobrar. Porque se o senhor quisesse uma reunião, o senhor chamava eu e ela e via quem estava certo e quem estava errado, e ali a gente cessava a conversa. E isso não foi feito. Aí ele pegou um dia e falou para mim, eu sou o diretor e eu não quero mandar ninguém embora, e se for ter de tomar para mandar embora, eu vou ter de fazer. Eu falei, então o senhor sinta à vontade e eu faça. E foi onde ele foi no presidente do Criciúma, que é um cara que eu gosto bastante também, não vou falar aqui mal dele, e nem o porquê que chegou nesse ponto, né? Mas aí ele deu autonomia pro médico me mandar embora. Foi aonde ele me pediu para mim passar no RH. Aí, para surpresa dele e minha, cheguei no RH, ninguém sabia de nada. Aí o diretor ligou pro presidente, ele falou, não, infelizmente eu dei autonomia, não posso voltar atrás. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí quando foi 10 horas da manhã, ele pediu para passar no RH. Quando foi meio-dia, graças a Deus, eu já estava empregado aqui. Ou seja, você ficou desempregado durante algumas horas só? Algumas horas, graças a Deus. Você lembra que dia e que ano foi isso? Que ano que foi? 2016. Final de 2017. É que eu cheguei para a Série B aqui, eu disputei o Catarinense lá em 2017 e aí vim para cá para a Série B. Perfeito. E aqui no Oeste, como é que funciona? Como é que você está se sentindo depois de tanto tempo? Não, aqui, cara, é um lugar fantástico de se trabalhar. Tem profissionais como o Maércio, né? Profissionais como o Maércio na bola que a gente se dá bem, a gente convive, e transparência, né, que é o mais importante. E assim, o que me deixa mais à vontade aqui é o jeito que é conduzido pelo dono, que é transparência entre funcionários, é um com o outro. Aqui é uma família, entendeu? Mas a gente tenta fazer o máximo possível, trabalhar direitinho para poder dar sequência na carreira. Vamos falar agora um pouco para que os nossos ouvintes entendam como é o trabalho de um massagista. Depois, no momento em que você fez o curso, você tinha uma expectativa e depois viu que era mais complicado ser massagista do que você imaginava? Como é que foi essa transição de deixar de ser roupeiro e fazer outras funções para especificamente ser massagista? Como é que você tem que fazer? Explica um pouco como é que é seu trabalho. Assim, eu não tive muito problema porque eu convivia muito bem com os massagistas da época. Sim, da época, eles trabalhavam muito ligados a mim, e os fisioterapeutas todos, então eu não tive problema nessa área de adaptação. Agora, o dia a dia é a gente preparar água, tudo no ponto certo, não tem como deixar uma água... Isso para a recuperação dos jogadores? Durante o treinamento, né? Água, isotônico, um carbogel... A gente tem que estar sempre à disposição. Ou seja, o trabalho não é simplesmente de massagem. Não, exatamente. Não é só simplesmente uma massagem, mas só que a gente engloba muitas coisas, né? Durante o trabalho. Massagem é após os treinos. Então as pessoas acham... Todos os dias? Não são todos os dias, porque senão o atleta também acostuma e aí vira como fala, um spa, né? Aí relaxa demais, mas é tranquilo. Mas não é todos os dias. Mas como é o trabalho do massagista? Depende, você recebe alguma orientação a partir do que o jogador está sentindo, se está sentindo alguma dor, de que forma você tem que trabalhar? Por exemplo, o cara chega aqui com dor na coxa aqui na frente, não no posterior. No posterior, para ficar mais fácil. Não, assim, independente, posterior, anterior da coxa, é a mesma função. É porque o atleta, ele trabalha de uma forma muito pesada, e aí o que é que acontece? Ele tem fadigas musculares. E essas fadigas é que incomoda ele de andar, de dar um pique a mais, de correr. Então aí a gente está aqui para isso, para tirar essa fadiga, para eliminar. E a gente usa ventosoterapia, a mão, né, que hoje em dia é muito raro. Mas hoje em dia é raro usar a mão? Sabe por quê? Fazia antigamente? Sabe por quê? Porque você fica num músculo ali, em torno de uma suposição por baixo,
20 minutos para liberar uma contratura na coxa, uma suposição. A ventosa hoje em dia, ela te dá a sucção de você ser mais rápido. Então, você trabalhando sozinho num clube, você tem que ganhar tempo, porque são vários atletas, porque não é específico um atleta só. Então, você tem que ganhar tempo. Por isso, graças a Deus, a tecnologia está aí, né, para ajudar a gente. E eu uso bastante a ventosa, porque ela libera muito a musculatura, muito rápido. Então isso vem ajudando bastante. A ventosa é aquele acrílico ali que gruda na pele e faz a sucção. É isso, é essa maleta. A maleta. Essa é a ventosa que faz a sucção. Essa é a sua maleta. Isso, e esse copinho aqui, ele libera mais rápido a musculatura, quer ver? Deixa eu fazer um exemplo aqui, na mão mesmo. Você vai ver que ela puxa além do normal, você entendeu? O músculo vem dentro do copinho. Qual o efeito disso no músculo? Relaxante. E vascularização do sangue, que ajuda no problema da fadiga, né? Então isso vem ajudando bastante. A gente usa gelo dependendo da massagem também. No final da massagem a gente faz uma varredura de gelo. Varredura o que é? Varredura é você colocar o gelo num saquinho e fazer o gelo dançar dentro do saquinho, entendeu? Então você pega contato com a pele. Você segura de um lado para o outro e vai balançando. O gelo vai ali fazendo a massagem. E tem a parte dos injetáveis, né, que ajuda também. A gente aplica muito a vitamina B12 para ajudar na recuperação muscular. Para isso tudo você estudou, tem o conhecimento? Sim, estudei, fiz o curso, tem conhecimento. Não é que nem antigamente o pessoal falava, né? É só ser massagista das antigas que sabe da injeção. Não, hoje em dia é tudo curso, porque senão é perigoso, cara. Eu falo para todo mundo que é perigoso. Se não tiver capacidade, não faça, porque você pode aí deixar um cara sem andar, sem ter o conhecimento. E qual que é a relação, como é que funciona a relação com os jogadores? Essa relação diária que você tem, tendo que lidar com o jogador, enfim, cada um tem uma personalidade. Cara, isso já vem de muitos anos, né? Que nem lá atrás. Que nem se a gente for ver... Tem liberdade, às vezes, para falar, se cuidar melhor, ou coisa do tipo? Não, às vezes a gente fala até por ser mais velho, né? Você está com quantos anos, Marcelo? 43. A gente, até por ser mais velho, a gente fala. Porque às vezes eles querem tomar um medicamento e que não é viável. Aí eu pergunto, eles chegam e falam assim, a brincadeira aqui é assim. O Marcelinho... eu preciso de um anti-inflamatório. Aí eu falo pra eles, pra quê? Aí eles me apelidaram de pra quê. É seu apelido? Eles me falam, né? Pra quê? Por quê? Porque tudo eu falo pra quê. Porque assim, eles querem tomar, mas não sabem pra quê e por que tomar, entendeu? Então a gente dá essa orientação. Que nem antigamente, né? Eu tive relação com vários atletas mais velhos, que nem Sérgio Manuel. Era um cara que... Ainda quando jogador? Quando encerrou a carreira no Bragantino. O Atirson por um dia, né? Atirson ex-Flamengo. Ex-Flamengo. Foi por um dia no Bragantino também. É que nem o Romarinho. O Romarinho é um cara que, se você conversar com ele, ele conversa com você. Se você não conversar, você vai falar, pô, que cara arrogante. E não é o jeito dele. Então cada um tem uma personalidade, né? E assim a gente vai sobrevivendo na bola. E pra gente encerrar, Marcelo, como é que você vê seu futuro aí? Primeiro, quantos títulos você já conquistou? Não, você se sente campeão? Hein? Título eu tenho de 2007, né? Da Série C do Bragantino. E tem agora o acesso da Série A2 para Série A1, né? E você se sente campeão também? Sim, me sinto campeão por conquistar tudo que eu conquistei. Recebe o bicho também, não? Graças a Deus. Se não fosse o bicho, acho que eu já teria mudado de profissão. E pra gente encerrar, como é que você vê o seu futuro dentro do futebol e o trabalho também do massagista? Porque também o trabalho vai evoluindo, a tecnologia muda, como é que você faz para ficar atualizado? Cara, eu procuro manter o conhecimento o mais alto possível para poder atender as pessoas com rapidez, qualidade, né? Porque assim, às vezes você encontra muitos
colegas de trabalho que fica se lamentando. Não se lamenta, vai, estuda, né? Busca informação, não é feio buscar informação. Às vezes eu brinco com os meninos, eu falo assim, pô, vocês, um centroavante, por exemplo, vocês querem ter sucesso? O cara jogou em 1990, não importa. Vê o que ele fazia de bom em 1990, que você vai saber aproveitar hoje. Outro dia até brinquei com o Fábio a respeito disso, né? Falei, pô, desse tamanho, pô, vai ver o Aloysio Chulapa, como é que ele se protegia, você não vai apanhar nunca. E assim, é umas brincadeiras, mas é umas coisas que a gente tem que, até na profissão do massagista, a gente tem que fazer. Não ficar se lamentando que o fulano ganha mais, o fulano sabe fazer mais. Vai atrás, corre atrás, procura fazer, que as coisas dão certo. E vocês conversam, os massagistas, entre os clubes? Tem um grupo de WhatsApp, assim? Coisa... Sim, a gente tem um grupo da Série B, e eu formei um grupo nesse Paulista para a gente se autoajudar, porque a maior dificuldade do massagista é o gelo. Em qualquer lugar que você for, é o gelo. É difícil de achar gelo? Não, o problema é que às vezes é longe, você tem que pegar o saquinho de gelo, já chega derretendo. O gelo derrete, né? Tem esse problema. E aí, se a gente tiver o contato e o cara do outro lado entender que isso vai beneficiar você, e quando você vir aqui, né, a gente trocar esse tipo de trabalho, a gente se desgasta menos e acaba criando uma família mesmo, que eu falo para eles, um ajudando o outro, que nesse grupo foi criado de autoajuda. Eu até me surpreendi com um massagista do Palmeiras, que eu falei, pô, o cara vai querer saber de grupo de, né? E o cara foi um cara que me surpreendeu bastante, com a educação e a maneira que ele me tratou. E assim a gente vai tocando em frente, ajudando o outro, tocando em frente. Tá bom, boa sorte. Agora tem a Série B pela frente, né? Agora, e ainda tem a Ponte Preta. Agora tem a Ponte Preta, primeiro pensar na Ponte Preta, né? Falando que nem jogador. E depois a gente dá sequência aí no Brasileiro, começar um início bom no Brasileiro, né? Para que a gente possa colher bons frutos. Muito bem, encerrando então a entrevista aqui no nosso Futebol Raiz com o Marcelo Serrana, o Marcelinho, né? Ou pra quê? Ou pra quê? Quem quiser. Tem outro apelido, Márcio? Não, acho que só o Marcelinho mesmo. Acho que tem, hein? Não tem, não. Só o Marcelinho mesmo. Massagista do Oeste, a equipe agora sediada aqui em Barueri, conversando com a gente, falando sobre um pouco deste trabalho de massagista muito importante nos clubes de futebol espalhados pelo país. Obrigado por atender a Band News FM, Marcelinho. Eu que agradeço a oportunidade, né? E quando precisar, estamos aí.